dar as boas-vindas a vocês que já estão aqui. Quem for entrando, né, a gente vai dialogando. Agradecer em nome da direção, certo? A professora Gabriela Zelice, ela não está aqui nesse momento, porque ela está em outro momento com outros professores que não conseguiram a inscrição, né, para esse curso. E aí nós temos 100 inscritos, 101, eu acredito, tenho aqui na lista. E agradecer também, eu vou fazer essa mediação com vocês. O curso realmente é à distância, né? Pela plataforma é à distância, mas a gente pensou na possibilidade de estar mediando, da gente estar discutindo os temas, porque, olha, eu digo a vocês, eu vi esse curso todinho antes de estar aqui com vocês, né? Inclusive, já fiz a apresentação do curso todo para a gente estar dialogando. Mas, olha, uma coisa é você estar mediando, dialogando com seus colegas, com seus pares. Outra coisa é você fazer um curso. A plataforma Malafaia é a da Escola Conectadas. Plataforma Escolas Conectadas. Aí você entra com CPF, tanto para login quanto para senha. O endereço é simples, deixa eu abrir ele aqui, é só escolas, plural, né, conectadas.org.br. E aí aí eu vou caminhar com vocês junto nesse curso, certo? Para a gente estar dialogando. Então, eu vou apresentar para vocês o planejamento, né, que eu fiz aqui, e agradecer a professora, a Marcela, né, e a Dayana, que são funcionárias do CEAF também. Vocês sabem também, eu sou professora da rede, né, estou no CEAF já há algum tempo. E agradecer a Marcela e a Dayana pelo apoio que estão me dando com relação à organização desde as inscrições, as divulgações, né? E aí nesse acompanhar também com vocês. Aí eu vou passar o cronograma, né, desse curso que vocês já receberam, tudo bem, mas a gente traz aqui só para reforçar mesmo. E quantos encontros teremos, né? E aí a gente vai... aí eu vou fazer o seguinte, porque se eu abrir aqui a plataforma, eu posso caminhar com vocês, mas eu também posso fazer o seguinte, se vocês puderem me ouvir e abrir a plataforma aí, melhor ainda, certo? Por quê? Porque hoje a gente vai fazer só a apresentação do curso, que tem lá na plataforma. Então, na apresentação, ótimo, Isabel, na apresentação, que é a primeira etapa do curso, a gente discute aspectos gerais dele e nos próximos encontros, que são mais 2 encontros, né, nas 2 próximas semanas, a gente continua o curso. Certo? Então, eu vou projetar só para organizar, mas vocês podem abrir o microfone, que aí eu vou projetar aqui para a gente só... Olha só, recebi o e-mail hoje mesmo, meio-dia. então foi isso. E eles lá no e-mail já tem um link para você ir para a plataforma. Pronto, ótimo. Lá você só insere a senha e o login e senha, viu? Que aí você vai colocar lá no canto superior tem entrar, aí vocês clicam em entrar e aí digita o CPF, né, para login e CPF para senha. Aí entra em meus cursos. Certo? Qualquer coisa vocês me acionem aí, porque quando eu estou lá na apresentação eu não vejo vocês. Mas aí eu vou sempre estar voltando aqui para ver algo que vocês queiram falar ou a gente discutir, certo? Não vai ser palestra não, viu, colegas? Vai ser discussão dos módulos mesmo, certo? Eu vou apresentar como vai organizar e aí a gente começa a discussão propriamente dita. Aí, veja, o nosso curso, esse cronograma, né, que é o que vocês receberam, certo? Aqui nós temos as datas, que são 3 encontros, né, por componente curricular, certo? Como dia 12 é feriado, então a gente finaliza dia 19, né, porque dia 12 é feriado. Seria para finalizar dia 12, mas como tem um feriado, aí a gente transfere para o dia 19. Mas é tranquilo. E a plataforma, o curso vai estar aberto até o dia 26, certo?
mas a gente vai finalizar no dia 19. Por quê? Porque não é necessário tanto tempo para a gente estar discutindo os pontos que tem nos módulos, certo? Eu analisei todos os módulos, fiz a leitura, né, dos módulos, como é uma leitura de conhecimento meu e de tantos outros aqui também presente, a gente vai fluir tranquilamente. Então, a gente tem 7 módulos, certo, nesse curso, e uma atividade avaliativa. Então, por isso que eu separei a apresentação e a personalização, ou a apresentação para essa primeira semana, que é hoje, certo? Que a gente faz um panorama geral e também vê quem está com algum problema de login, que aí eu já anoto também e falo lá com a equipe do suporte. Eu, vocês também têm o próprio contato do suporte para ver caso tenha algum problema de acesso, certo? Então, a gente tem esses 7 módulos e hoje a gente vai estar falando da apresentação. E aí eu dividi aqui, ó, os encontros, certo? Eu fiz uma divisão mais de acordo com as discussões mesmo e com na verdade, aprofundamento, né, de cada tema, de cada módulo. Eu fiz baseado nessa análise, certo? Então, no módulo 2, a gente vai ter a personalização, né, falar sobre essa personalização, e aí a gente vai trabalhar na próxima semana isso, assim como o papel do professor e projeto de vida. Esses 3 módulos a gente vai trabalhar no próximo encontro, na segunda que vem. Os módulos 5, 6 e 7, a gente vai trabalhar no último encontro, dia 19, que aí a gente vai trabalhar recursos tecnológicos, espaços diferenciados e gestão inovadora. Essa atividade avaliativa, eu vou deixar para vocês fazerem livre, depois que a gente fechar as discussões. Eu pensei em a gente fazer no último dia, mas talvez fique apertado e não tem necessidade de a gente estar aqui, né? Até porque é uma coisa que a gente precisa de concentração mesmo, e não vai haver, para a gente conseguir a certificação, é necessário, tá, fazer essa avaliação e acertar 75%. A gente tem 2 chances para fazer. Eu queria até acessar essa avaliação, mas ela não foi permitida para eu acessar, que eu queria ver as questões, né? Fiquei curiosa para ver as questões, mas não consegui. Então, porque eu finalizei o curso todo, entendeu? É só fazendo as leituras. Então, mesmo a gente aqui discutindo, eu peço a vocês que acompanhem na plataforma, porque a gente sabe que nas plataformas existe uma régua, né? E aí eu vou sair rapidinho daqui, só para mostrar o ambiente. Vou agora apresentar o ambiente para a gente ver aqui ele. Deixa eu ver ele aqui. E aí a gente vai ver, por exemplo, aqui eu tô nele, né? Só que aqui eu tô nos cursos que não... Deixa eu ver se eu entro. Pronto. Aí aqui a gente vai... Que eu tô como visitante, certo? Então, veja. Aqui são os cursos, né? Cadê ele? Quero inovar. E aqui, pronto, aí a gente começa. Eu peço que vocês, mesmo a gente discutindo, certo? Que eu vou voltar lá para a apresentação, vocês acompanhem e discutamos juntos essa primeira apresentação, mas vá clicando, porque a gente passa por réguas, né? Por exemplo, aqui, olha, no módulo 1, certo? Apresentação. Vocês cliquem a apresentação, né? Se não clicarem nesse momento, vocês cliquem posterior, porque a gente precisa seguir com essas réguas. Eles chamam de réguas o desenvolvimento do curso. Vocês estão vendo isso aqui, meu azulzinho do lado? Olha, por exemplo, eu tenho todos esses azulzinhos porque eu fechei todinhos, eu fiz isso todinhos. Vocês provavelmente aí tá tudo branquinho. Por quê? Porque você não passou por tela nenhuma, né? Então, olha, tudo a gente vai ter que clicar, certo? Introdução. Aí a gente vai ler, né? Mas só que eu não vou fazer essa leitura muito que tá aqui, certo? E aí a gente vai clicando para os próximos pontos. Ó, porque senão a gente não conclui. Apresentação. Aí ele vai mostrar aqui, certo?
os módulos e a carga horária, e quais são os módulos, né, na verdade, e a certificação, é o que ele explica aqui. Os mini currículos são os currículos das pessoas que realizaram, que confeccionaram, na verdade, que produziram, né, esse curso. Aí a gente clica também, inclusive, tá? Porque é importante que a gente feche esses botõezinhos aqui, essas bolinhas em azul, para que caminhe de forma regular o curso na plataforma, certo? Só nesse sentido, de caminhar fluindo na plataforma também. Aí a gente vai clicando, certo? Vamos sair do mini curso e vamos voltar aqui para a apresentação, tá? Então, a apresentação, aqui ele fala do... Vocês estão querendo falar alguma coisa? Porque eu não estou vendo ainda vocês. Coloque o link aí no chat, por favor, o link de acesso à plataforma, aqui tem duas professoras querendo o link. O link do? De acesso à plataforma. Ah, tá. Você quer o link mesmo eu colocar no chat, é? Tem isso. Eu estou lendo aqui algumas coisas, certo? Porque... Drusila, o acesso da plataforma, já conseguiu, Drusila? Também. Não, já colocaram já aqui, é da escola conectada mesmo que estavam querendo. Entendi. Pensei que era o daqui. É o da escola. Mas entendi, desculpe aí. Já colocou. Obrigada. Obrigada, Malafaia. Então, veja, aí vocês façam isso, certo? Qualquer problema também, quem está aqui sobre login e senha, também avise aí, que também Marcela me ajuda nesse sentido, pode colocar aqui no chat, né, que a gente vai anotando as observações. Certo? Então, por exemplo, na apresentação, eu vou continuar na plataforma, certo? Porque eu fiz o slide, mas vou continuar nela. Sobre o curso Quero Inovar na Escola, né? Então, para a gente refletir sobre essa questão da inovação. E aí, eu como mediadora, né? Na primeira reflexão que eu fiz comigo mesma, né? Foi o que é inovar, na verdade, né? Qual é a nossa ideia de inovar? Então, eu queria, antes da gente percorrer sobre essa apresentação do curso, que vocês pudessem estar discutindo comigo o que é que vocês entendem como inovação, né? Porque, assim, uma palavra tão, muitas vezes, ao meu ver, né, pelos estudos realizados, equivocados, né, o conceito de inovação. Então, para a gente iniciar um curso, é bom que a gente faça aqui um consenso do que a gente considera inovação, né? O que é inovar? Queria que vocês mencionassem aqui, ou usando o microfone, ou usando o chat, o que é inovar para vocês. Não, vamos... Não tenham vergonha para a gente debater, viu, gente? Nós somos todos colegas aqui, professores. Podem falar o que é que vocês... qual é a concepção de inovação que vocês tenham. Não se preocupem que se seja uma concepção diferente do outro, porque isso aqui é o bom da discussão, né? A gente ter diferentes concepções e analisar essas concepções, sem medo de que haja erro. Nada errado, certo? O errado é a gente não querer se posicionar. Digam aí, gente, por favor, não vamos conversar, certo? Para o curso não ficar apresentativo apenas, certo? A minha intenção de mediar é justamente essa, porque senão vocês fariam o curso, né, lá na plataforma e acabou. O importante é a gente dialogar mesmo sobre alguns pontos da nossa prática, da nossa vivência, da nossa experiência aqui. Muito bem, Rosana está aí falando, né? É fazer diferente do que está posto. Rosana Caldas já se posicionou. Podem se posicionar mais aí no chat, quem não quiser usar o microfone. E quem quiser usar o microfone, fique à vontade também. Certo? Eu não vou guardar muita gente, mas vamos ter pelo menos um quantitativo bom, né? De contribuição. Porque aí a gente debate, né? Antes da gente discutir alguns outros pontos.
A gente, nesses módulos, a gente vai ter muitas situações, problema também, que vai ser muito interessante para nossas discussões também, entendeu? Cada módulo desse apresenta situações, problemas. Então, para Isabel desfazer diferente do que fazia antes. Muito bem. Quem mais aí quer falar sobre inovação? Quer inovar? Ó, diferente do que está posto. Aí, Isabel, mesmo com outras palavras, né, penso que tem a ver com, Josineide, com o que é novo. Fazer algo novo, daí fazer algo novo. Certo. Fazer diferente, né, do que fazia antes. Fazer algo novo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, né? Só enquanto vocês queiram colocar aí, para não ficar também falando. Como eu fiz aquela, não sei se todos participaram, eu fiz uma apresentação de ensino híbrido, né? Porque foi minha tese, né? E aí, quando eu estudei os americanos que realizaram o ensino híbrido lá nos Estados Unidos, né? Que é o Orne Staker, Sônia disse que... Ah, tá inscrita nesse, Sônia? Será que não é pelo estado, Sônia? Esse? Veja aí, viu, Sônia? Porque eu não estou achando esse que vocês mencionaram. Quero inovar, por onde começo, Sônia? Não conseguiu, não? Você entrou com seu login, né? É o seu CPF. E aí a gente escreveu, não foi? Mudanças de tempo. Tem que ver, porque eu também estou inscrita em um pelo estado, e aí quando eu fui acessar o meu login que eles enviaram, eu fiquei na dúvida também. Entrei também em outro. Eu entrei em metodologias. Por isso que eu estou aqui como visitante, porque o meu acesso que eu recebi ontem, no domingo, não consegui ver o curso no tempo que a gente está fazendo, né? Tem um curso, mas não nesse tempo. Então, Sônia, a gente vai verificar, viu? Essa situação, Sônia Almeida. Marcela, se você puder anotar, eu lhe agradeço, certo? Por quem estiver aí me apoiando. Certo. Então, gente, obrigada. E a gente voltando para a discussão, certo? Esses problemas a gente vai resolver, viu? É só anotar o nome, né? E como a gente já tem a ficha lá, os inscritos, é tranquilo. Então, veja, quando a gente trabalha em ensino híbrido, a gente trabalha na perspectiva, por exemplo, da inovação disruptiva, né? A gente vai ter duas inovações. Eu não me aprofundei no curso, porque eram muitas coisas, né? Mas aqui a gente vai dialogar com mais tempo. Você está falando, Davis, Ai, Davis, meu nome é? Gente, eu nem me apresentei, não foi? Meu nome é Sheila, tá? Sheila Conceição, sou professora da rede. Alguns de vocês já me conhecem. Obrigada, viu, Davis? Eu sou Sheila Conceição, trabalho no CEAF e a gente está aqui para mediar, certo? Eu, Marcela e Daiane estamos aqui para a gente dialogar aqui. Então, veja, quando a gente fala de inovação, né, segundo esses autores, inovação sustentada e disruptiva, a gente começa a ter uma noção mesmo da inovação, né? E não o que vocês colocaram aqui, né, que é fazer o novo, né, fazer diferente, né? Tudo isso faz parte, sim, da inovação. Mas ela não se resume a fazer um novo, certo? Aí, quando a gente vai ver essas duas teorias dos híbridos, que nós vamos ter a inovação sustentada e a inovação disruptiva, a gente vai entender que não simplesmente fazer o novo é considerado inovação, mas fazer algo que vá transformar nossa prática, por exemplo, pedagógica. Isso é inovação, certo? Então, quando a gente estuda o ensino, a disrupção e a sustentação, a partir dessa inovação, a gente, para
para trabalhar com inovação disruptiva, a gente necessita de mudanças mais drásticas mesmo, né? Ou seja, eliminar praticamente o que a gente fazia antes e começar praticamente do zero, né? Um outro produto, vamos dizer assim. Mas a ideia do híbrido, né? Por isso que a gente traz essa questão da inovação, é justamente de ir transformando de forma sustentada para que a gente não rompa totalmente com nossas percepções e que a gente consiga estar trabalhando a partir do que a gente já vinha trabalhando, mas agregando valor à nossa prática, né? Então, a inovação, ela vai, sim, ter esses dois focos. Na sustentação, que é algo que a gente já fazia, e a gente vem com outras formas transformadoras, né? E aí a gente vê que pode agregar. E a inovação disruptiva é aquela que realmente deixa de existir algo para inserir outro totalmente diferente. Quem aqui conhece a história do carro, né, dos híbridos do carro, a gente vê um exemplo claro, né, desse híbrido. Mas ele não, por exemplo, ainda estamos em processo de fusão, né? A gente não está todo mundo com carro elétrico, nem todo mundo tem carro elétrico. Por quê? Porque a hibridização é um processo lento, não se tem condições ainda de todo mundo estar com um carro elétrico, um carro agora autômato, né? Então, essa disrupção é que é mais demorada e que requer mudanças mais drásticas. Mas a inovação que a gente trabalha nessa perspectiva da educação, ela parte de uma inovação. Meu nome é Sheila, da Davis, né? Meu nome é Sheila. Pode ficar à vontade para abrir o microfone, viu? Então, essa inovação sustentada é ela que realmente a gente vai estar transformando nossa prática a partir de algo que a gente já fazia, mas que a gente consegue agregar valor a essa possibilidade. Certo? E aí, o que a gente pensa, por exemplo, voltando aqui para... E aí, vocês que tiverem acesso, vão navegando, certo? Porque aí adianta também o tempo de vocês. Enquanto a gente discute, vocês vão navegando e vão passando, porque a intenção nossa aqui também é da gente estar fazendo esse processo aqui, certo? Nós estamos trabalhando a apresentação. Aí vocês já clicaram no mini curso, que é só para conhecer quem fez. Depois vocês vão em introdução, que é essa parte aqui, né, sobre a escola e a inovação. Aqui ele vai trabalhar na perspectiva de uma escola, né, que trabalhava com elementos, né, antes estáticos, né, e que pensa em trabalhar de forma diferenciada, né. Antes a gente poderia trabalhar com a lousa, né, a lousa tradicional, a lousa verde, né, a nossa, e agora branca, né, com as carteiras naqueles espaços, né, anteriores, que eram enfileirados, e que a gente ainda, infelizmente, pela condição estrutural, a gente ainda continua com esse modelo de escola, certo? Voltado para essa forma de organização que eu considero péssima, né, para o nosso processo da aprendizagem, porque os alunos ficam atrás, né, do colega. Então, como é que a gente pode trabalhar numa perspectiva dialógica, por exemplo, se nossa estrutura física, ela já começa a impedir por aí? E aí vocês podem perguntar, mas a gente pode estruturar essa carteira? Não é tão fácil assim, né? Porque primeiro precisa partir de uma cultura geral. Se os professores por área, alguns professores preferem trabalhar nessa perspectiva, até porque não comporta fazer círculo, né, com tantos alunos, mas aí a escola também pode estudar esse processo e ser consenso de todos manter uma estrutura diferente, né, dependendo da condição dessa organização. Então, a gente poderia estar refletindo principalmente nessa parte aqui, né, de discussão, essa estruturação mesmo da escola, né, das salas de aula, nessa organização. Como é que a gente pode entender um processo de ensino e aprendizagem baseado, por exemplo, em uma sala de aula organizada em que o aluno não vê o rosto do outro, né? Já são tímidos em falar, em se pronunciar, e a organização nossa já faz com que impeçam que ele se desenvolva para outro processo mais amplo de discussão, certo? E aí a gente vai lembrar sempre de dois documentos que nós conhecemos muito bem, que é o Plano Nacional, né? E aí a gente aqui
eles vão discutir essa questão, né, do Plano Nacional e da BNCC, como apontam essa questão da organização, da inovação, e pela primeira vez, praticamente, a BNCC traz uma abordagem muito mais ampla sobre, por exemplo, o uso das tecnologias, né? Porque a inovação, ela não parte simplesmente do uso das tecnologias. A gente pode muito bem inovar sem necessariamente a gente estar trabalhando com tecnologias digitais. A gente sabe disso. Agora, elas agregam valor, né? Quando a gente possui. Quando não possui, já é um problema. Mas quando a gente possui, ela agrega valor. E hoje, né, nessa época de pandemia, a gente está vendo cada vez mais a necessidade dela para dar continuidade aos nossos trabalhos. Certo? E aí eu vou ver aqui. Eu sempre vou dar uma paradinha para olhar o que vocês estão escrevendo, porque vocês não querem falar, né? Como entro na plataforma deles, né? Você pode entrar pelo notebook, Davis, é melhor do que o celular, certo? Porque aí... E se você não conseguir agora, nesse momento, lembrem-se de ir lá, né? Depois daqui. Mas o importante é vocês estarem lá no ambiente e a gente discutindo, porque a gente já faz uma coisa, né, interligada. Vocês vão lá olhando e aí a gente vai percorrendo os caminhos e vai discutindo aqui. Eu sei, Davis, certo? Sua dificuldade, né? Mas a gente está aqui para justamente debater sobre até essas dificuldades que a gente tem com a tecnologia mesmo. Aí Marcelo perguntou como acessar, né? Pelo endereço, Marcelo, que colocaram aqui, mas eu vou colocar... Sheila, é porque está dizendo que está dando erro. Só que eu abri aqui e eu vou colocar novamente, porque eu abri aqui e está tranquilo. Então, eu também entrei tranquila pelo endereço que eles deram aqui. Marcela colocou o endereço. E aí vocês vão acessando, tá? Marcelo está dizendo que não é possível acessar. Então, justamente hoje também, né, nesse primeiro encontro, além desses ajustes, né, minha intenção era a gente estar discutindo, mas principalmente também fazer os ajustes. Vocês precisam ter acesso realmente à plataforma, certo, Rosana? No momento você está com o celular. Não tem problema não, tá? Em outro momento, depois daqui, você pode acessar lá a plataforma com seu login, certo? CPF, que é o login e a senha, é o seu CPF. E lembre de percorrer os caminhos, certo? Por exemplo, quando sair daqui, percorram os caminhos até a apresentação. Aí, na próxima semana, se forem curiosos e quiserem ver os módulos, fiquem à vontade também. Mas a minha intenção, a nossa intenção é de estar dialogando aqui de acordo com o andamento das proposições que eu penso que é importante para a gente. Quando você conseguir, Marcelo, você vai entrar, né? Você entrou e aí tem meus cursos. Aí você acessa o curso. Quero inovar por onde começo. Aí quem não está no computador, que fica complicado mesmo de estar vendo a plataforma e acompanhando, depois, gente, vocês não precisam ler tudo que está lá, entendeu? A gente está discutindo aqui, o que eu estou falando é tudo baseado no que está lá também, e claro, coisas que eu trago da minha experiência, né? De estudos mesmo. A senha também é o CPF, viu? E aí, quando vocês forem acessar, assistindo aqui, né, essa discussão, basta vocês irem percorrendo os links lá, que são esses aqui, ó, certo? Olha, por exemplo, aqui a gente está em introdução, certo? Para falar em inovação, veja, vou ler aqui essa outra parte, né? Porque lá ele fala do Plano Nacional e da BNCC como documentos que vêm trazer essa questão da importância de inovar. Só que quando eu penso assim, inovar é rasgar o que a gente fazia, né? Ou destruir o que a gente fazia e fazer uma outra coisa totalmente diferente. Não vamos por esse caminho, porque não é a ideia de inovação dentro da nossa realidade, certo? A gente precisa ter a ideia de que algo que eu faço que transforme minha prática e o processo de aprendizagem com o meu aluno é inovação.
certo? Algo que alguém já construiu e que eu repense sobre aquilo e refaça da minha maneira, né, da minha forma de organizar, é inovação. Por exemplo, a gente tem várias metodologias, né? Vou citar uma metodologia que eu gosto muito, que é a gamificação. Na gamificação, o aluno, né, nós aprendentes, a partir dessa metodologia, a gente inova. Por que a gente inova? Porque a gente cria um problema, claro que a gente pensa assim naquele problema que já existe, mas a gente muitas vezes, inclusive, inventa um problema e tenta resolver aquele problema. E no processo de gamificação, e qualquer outra metodologia, ela parte de uma situação-problema. Então, esse processo, que é muito particular, nosso, né, indivíduo, é inovador, porque a gente vai fazer a nossa forma. Certo? Então, aqui, por exemplo, assim as práticas educacionais devem ser orientadas por um entendimento da escola como lugar que sistematiza o conhecimento universal e historicamente produzido, e a sua função abrange transformar as pessoas. Né? Então, surge uma outra pergunta: como fazer isso? Né? De transformar essas práticas educacionais. Mas aí, para responder, a gente precisa entender essa questão de engajamento, certo? Nessa parte aqui, que a gente está observando, que é a parte da introdução, veja, falar em inovação é necessário entender as motivações e engajamento ao transformar a prática pedagógica, compreendendo as necessidades dos territórios e das características dos estudantes e respondendo à necessidade cada vez mais presente do colocar os alunos como protagonistas. E isso a gente tenta fazer, né? Nós, professores, tentamos fazer isso. Então, isso é um processo de entendimento de inovação, quando a gente tenta fazer e a gente consegue desenvolver junto com o aluno, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. É só dúvida de login, né? Por enquanto. Os outros que não estão colocando é porque estão conseguindo acessar, né? Joia. Tomara que vocês que sejam poucas pessoas que não estejam acessando. E lembre de percorrer, certo? Nesse processo. Aí, veja, com relação a essa parte da introdução, né? Que a gente vai estar desenvolvendo esse processo de assumir essa questão de responsabilidade nossa enquanto professor, né? E respeitar e considerar esses estudantes como protagonistas. É isso que a gente tenta fazer, eu sei disso, que não é fácil, né? Nos tornar protagonistas já não é fácil, mas a gente precisa exercitar essa habilidade, né? E aí, por exemplo, para a gente ser protagonista, a gente precisa ousar mesmo e ser autores, né, daquilo que a gente faça. A gente precisa parar de ter medo de arriscar em processos, certo? Inventar. Oi, Marcela. Professor, ele estava perguntando como é que é para chegar nessa página que você está. Então, aí se você entrou na página, Davis, aí você tem lá meus cursos. Meus cursos vai ter o nome do curso. Quero inovar, por onde começo? Aqui, ó, vejam nessa página aqui, viu? Lá, vou voltar aqui a apresentação. Vamos lá. Aqui, porque eu já estou no curso, certo? Deixa eu ver se eu volto aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui ao lado, Davis, olha, vai aparecer alguns cursos, certo? No caso, aqui já está nesse curso. Mas aqui vai aparecer, ó, provavelmente só um, porque você só se inscreveu em um. Então, no lado esquerdo vai ter o curso. E aí você vai clicar no curso. E aí nele vai aparecer esses módulos para a gente estar percorrendo. Veja, aí ele vai apresentar todos os módulos, certo? E a gente vai clicar no primeiro módulo dele, que é o módulo de apresentação. Certo? A gente vai assistir aqui, ó, né? Quem quiser e tal, que é só umas boas-vindas mesmo, certo? Alguns avisos, que são os avisos dos módulos e da avaliação. E aí a gente clica nos cursos. Olha, veja aqui do lado, tá vendo? Cadê ele? Quero inovar. Agora me perdi aqui. Aqui. Pronto, aí aqui... Em cima aí. Pronto, então aí aqui a gente vai,
vai caminhar. E a gente começa aqui, ó, Davis. Quando você acessou seu curso aqui do lado esquerdo, você vem aqui no módulo 1 e clica em apresentação. Para a gente ter a... E aí entrar. Por que é bom a gente entrar? Porque a gente vai ver o nosso percorrer, que é a chamada régua de desenvolvimento do curso. Aí a gente entra, certo? Para que a gente comece esse processo aqui, ó. Tá vendo? Nesse processozinho aqui, né? Que tem apresentação, mini currículos, introdução. A gente precisa, cada módulo, ter esse tracinho aqui, essas bolinhas todas azulzinhas, porque significa que a gente percorreu por todas elas. E é importante para o andamento até chegar na avaliação. Porque se a gente não fizer isso, certo? E acompanhando, não vai ter o acesso à avaliação. Então, não deixem de, mesmo estando aqui para a gente estar desenvolvendo essa discussão, a gente precisa estar clicando, certo? Então, veja, nessa parte da introdução, né, que eu acabei de falar com vocês sobre isso, a gente vai para um projeto. Deixa eu ver se vocês estão acompanhando, certo? Qualquer coisa, coloque aí. Então, a gente está falando dessa questão do protagonista, certo? Que é importante considerar o sujeito, eu sei que a gente já entende isso. E aí a gente vai clicar agora nesse projeto, um projeto de escola diferente, certo? De Oieiras, Piauí. Acho que vocês já ouviram falar, eu lembro que Piauí, não lembro o ano, certo? Mas foi uma cidade que teve mesmo esse avanço do IDEB, né? E aí, assim, uma escola rural, uma escola com estrutura física bem decadente, né? E aí traz um resultado do IDEB avançado, certo? Então, essa notícia não é nova, que eu lembro dela, né? A não ser que ela já esteja, porque aqui não tem a data, né? A não ser que ela esteja renovando com o próprio percentual do IDEB. Eu acredito que sim, porque na época era 6, né? Então, ela alcançou 7 agora, provavelmente continuando mesmo o avanço dessa escola. Mas essa notícia, a gente estava com 3, alguma coisa, então Oeiras já tinha um IDEB de 6, né, que era o desejável na época. Então, veja, ela foi a primeira, né, da capital, alcançou esse IDEB, mais do que o índice chama atenção ao projeto, né, o município investiu no planejamento, né, garantindo que todos os professores da pequena rede estivessem alinhados a uma nova visão. Depois foi proposta uma reflexão sobre métodos de alfabetização, né, investiu no projeto Borboleta, encabeçado pelas professoras, né, Rutinei e Osana. Então, esse programa consistiu no trabalho com sequências didáticas alternativas, focadas na evolução da habilidade de leitura, né, interpretação em português e em matemática, e empregadas transversalmente em todos os componentes. Então, veja, que parte de um projeto, né, de organização, certo? Aí aqui a gente tem esse clique mais, mas é só para dar novas referências, certo? Se a gente tiver curiosidade em conhecer mais, aí vocês clicam, leem, e se quiser ir lá no endereço, vão lá e dar uma olhada. Marcela, e qualquer coisa que tiver de diferente, você me avisa, tá? Enquanto eu não saio aqui da tela. Se tiver alguma... Ou se alguém também quiser abrir o microfone, viu? Não fiquem me ouvindo, não. Mas para vocês... quem está aí pode responder, pelo menos, se está conseguindo evoluir nessas bolinhas. Se puder responder no chat, a gente agradece. Se estão conseguindo evoluir nas bolinhas, porque aí vocês... Finalmente consegui. Que bom. Quem falou? Desculpa. Elza. Ô, Elza, que bom. Então, é importante que vocês estejam fazendo essa evolução, certo? Para que a gente não precise voltar para ela. Não precisa, não tem necessidade, porque é uma leitura bem informativa e a partir de nós é que a gente vai transformar essa leitura em uma leitura mais compreensiva, mais discursiva mesmo, entendeu? Porque a gente lê para nós sozinhos é uma coisa, e a gente lê de forma coletiva e interpretar de forma coletiva é outra, né? Bem melhor. Então, veja, ainda em projeto, né, falando do projeto da escola lá do Piauí, então foram criados projetos de leitura, né, o norte do projeto da cidade é a alfabetização e a formação de leitores, até por conta da nossa maior deficiência mesmo, né, que é a alfabetizar leitores, né, escrita, interpretação, né, e autoria.
a gente precisa investir muito nessa questão da autoria, deixar o aluno criar esse protagonismo mesmo neles, o desejo que eles tenham de serem autores, assim como a gente tem, né? Eu gosto muito de ser autora de algumas produções. Acho que a gente estuda também para isso, né? Para ser autores de alguns conceitos, né? De algumas produções e levar esse incentivo aos nossos alunos, tá? Deles serem realmente autores, escreverem, né? Com toda dificuldade e ser menos conteudista, né? Acho que a gente precisa mais ler mesmo, escrever e interpretar, né? E compreender o que a gente está lendo, que é a interpretação, que vai depender do nosso modelo mental, né? Então, veja, a Feira Literária, né, de Oeiras mobiliza essa comunidade, aí tem as iniciativas centradas no desenvolvimento de competências, no desenvolvimento da comunidade escolar, né? Veja que tiveram, né, era 3,1, é um intervalo de tempo curto, eles tiveram um acréscimo muito significativo mesmo, aí estão mencionando aqui as Olimpíadas, né, da matemática, e a gente tem também a Olimpíada, pode mencionar, não foi o caso deles, mas a gente menciona também a Olimpíada de língua portuguesa, né, que a gente também tem. E que são formas pontuais, lógico, né, de incentivo, mas não deixam de ser formas de incentivo. E aí a gente vai por onde começar. Tudo isso apenas na apresentação, certo? A gente não está no módulo. Então, por onde começar, né? Se eu entendo que inovar é importante, e a gente entende que inovar parte de uma perspectiva de mudança de comportamento nossa, professor, e mudar o comportamento dos alunos, né? Porque, por exemplo, fazer com que motivar o aluno a ser protagonista, vai depender também da nossa capacidade para isso, né? Da nossa capacidade, habilidade e competência de desenvolver atividades que proporcione esse protagonismo do aluno. Porque senão a gente vai ficar, sabe, com aquela mesmice mesmo de escrever, né? Fazer exercício. E a gente precisa ensinar os alunos a pensar, né? Por isso também que a BNCC traz a questão do pensamento, né, computacional. Por quê? Porque isso aqui para a gente é uma forma de organização mesmo do pensamento dos alunos. Lá nos Estados Unidos já é disciplina obrigatória, com pensamento computacional, a partir de 6 anos de idade. Eu estou falando dos Estados Unidos por conta das experiências que foram feitas de ensino híbrido na Califórnia, por conta dos meus estudos, tá? Mas se alguém tiver aí novos exemplos, podem ficar à vontade para trazer. Então, a gente tem e também tem alguns autores que trabalham nessa perspectiva do pensamento computacional. Para que ele serve? Justamente para tentar fazer com que o aluno comece a organizar seu pensamento, né? Porque muitas vezes a gente está na sala de aula, o aluno está pensando na hora do recreio, né? Para brincar ou para se alimentar, inclusive. E aí vem um outro problema que a gente sabe que é difícil, que é um problema social, mas a gente se depara com ele, né? É diferente a nossa estrutura da escola pública com outra estrutura, né? Mas a gente sabe que em países que a educação é valorizada não tem essa diferença, né? De escola particular e escola pública. A escola é única e é de qualidade, né? Assim a gente tem na Alemanha, na Coreia do Sul, e na Finlândia e outros países. Então, veja, qualquer inovação no campo da educação tem base na criatividade. Ou seja, aí vem da criatividade de cada um de nós, professores e dos alunos, de inventarem. Olha, eu fiz uma análise, né, na verdade, eu fiz uma pesquisa com os alunos lá na época do meu sanduíche, e eles trabalham muito com gamificação lá. Por isso que eu comecei a estudar e comecei a trazer para a minha realidade. Então, nesse processo de gamificação, eles inventam muitas coisas, entendeu? Eles inventam formas de aprender. E aí, quando a gente fala de qualquer inovação requer essa criatividade, vai parte também da possibilidade que a gente oferece para esses alunos criarem. E aí os alunos começaram a inventar problemas que, na verdade, fazem parte da realidade deles, viu? Eram crianças também, escola pública, municipal, né? Bairro difícil, né? Difícil de
em vários sentidos. E eles começaram a criar situações e resolver, tá? Eles inventaram um problema, mas eles, para essa resolução de problemas, eles criaram estratégias interessantes. Por exemplo, eles estavam fazendo um projeto, eram meninos do nono ano, e eles tinham dificuldade porque na escola que eles estudavam tinha uma biblioteca, mas que era pouco usada. Então, quando o professor colocou essa forma de gamificar, um dos grupos pensou em fazer uma biblioteca comunitária. E aí, nessa experiência, nessa possibilidade que o professor lançou para eles gamificar, criou um projeto para a escola, não foi nem mais para a turma, foi para a escola. Então, a partir desse problema que o aluno trouxe da biblioteca não ser utilizada, né? Eles fizeram um projeto amplo da escola. Hoje, a escola oferece, a partir dessa biblioteca, e aí eles estão engajados, os alunos, em buscarem recursos fora e trazer a comunidade, não só da escola, mas extraescolar, para visitar essa biblioteca e estar ali como acesso disponível para eles, como pesquisa mesmo. Então, veja, essa capacidade que a gente precisa estar desenvolvendo nossos alunos, entendeu? Eu penso muito nessa questão de a gente trabalhar os conteúdos, mas baseado nos problemas existentes. Sempre é possível trazer uma metodologia ativa, por exemplo, e trabalhar o conteúdo que a gente que tem na nossa matriz curricular, que são importantes, mas que dá muito bem para a gente estar engajando eles a esses processos. Vou falar rapidinho, se eu estiver falando demais, me perdoem, ou se posicionem aí. Mas vou falar de outra experiência que eu assisti, que eu gostei muito também, foi de uma metodologia chamada Escape. Porque a gente está falando de inovação, né, de criação. E aí eu estou trazendo, mas vocês também podem trazer. Essa forma de criação desses alunos, eles utilizaram, o professor de matemática, né, foi o professor que eu estava observando, né, e fiquei acompanhando com ele. Ele trabalhou os conteúdos de álgebra, por exemplo, e trabalhou com escape, né? Escape de sala de aula. Escape é para escapar da sala mesmo. Então, o que foi que ele fez, né? Essa metodologia também é interessante. Já trabalhei aqui com meus pequenos, já trabalhei com adultos também e dá muito certo, tá? Essa metodologia. Mas veja, como é trabalhar isso a partir da criação deles? Eles iriam ali naquela sala, né? Fechada, que o professor fechou, deixou os enigmas na sala de aula e os alunos teriam que, a cada passo, a cada enigma, fazer sua atividade baseada na disciplina, ou seja, os conteúdos estavam ali inseridos, né, no processo de complexificação do conhecimento. Então, a gente pode muito bem agregar situações e estratégias inovadoras com o conteúdo que a gente está proposto a que eles aprendam. Então, ele fez, baseado no conteúdo dele, esse processo. Criou enigmas, os alunos iam acertando os enigmas, descobrindo os enigmas, respondendo esses enigmas, até ele encontrar a chave da sala, porque a sala estava realmente fechada. Eu estava dentro com eles, porque eu estava registrando, né, enquanto pesquisadora, mas a sala estava literalmente fechada, nem eu sabia onde estava essa chave. Então, também era uma sala mais ampla, né, eles fizeram no mini auditório que eles tinham na escola, e a porta não era de madeira, era uma porta de ferro. Então, dava para a gente ver quem estava lá fora. Qualquer coisa, a gente gritava, né? Nossa realidade é de madeira, mas eu fiz mesmo assim. Só que eu fiquei, né, de butuca com os alunos, que eu trabalho com alunos pequenos. E para eles não ficarem com fobia, né, de estar numa sala fechada. Mas aí eu trabalho meus conteúdos, entendeu? De forma que eles interagem, que eles resolvam aqueles problemas e que eles inventem. Quando a gente faz, por exemplo, uma feira literária aqui, né? A gente precisa deixar o aluno criar. Não, eu sei que não é o caso de vocês, da área de letras, né? Português. Mas nós, pedagogos, gostamos de enfeitar muito, certo? Desculpe a crítica que eu faço mais comigo mesma, mas eu não faço, eu não gosto de fazer isso. A gente gosta de enfeitar muito e colocar tudo bem arrumadinho, mas eu, professora, que fiz. Não. Quem tem que fazer bonito, entre aspas, ou feio, porque vai depender do olhar de quem vê,
É o aluno que tem que fazer, ele que tem que ser protagonista, né? Eu trabalho aqui na rede estadual, no Jacinto, aqui no Augusto Franco, e teve a feira dos municípios. Muitas salas fizeram, né, seus materiais, e eu fiquei com o município que eu nasci, que foi Itabaiana, né, então eu disse, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos representar os caminhoneiros, vamos representar o ouro de Itabaiana e a festa de Santo Antônio. Eles fizeram maquete do jeito deles, né, eu registrei tudo, sabe, bem artesanal mesmo, mas eles que fizeram, tá? Não estava bonito em forma estética, não. A estética que estava bonita para mim foi a capacidade deles fazerem. Então, acho que esse ponto de inovação que a gente precisa tá acompanhando, né, com nossos alunos, incentivando, tá? Quanto mais eles criarem. Hoje, sabe o que eu fiz com meus alunos? Eu tenho aula agora de tarde, né? Entre aspas. Que a nossa aula agora ficou em horário que a gente marca, né? Eu fiz hoje rapidamente, utilizando os áudios, porque a gente precisa trabalhar, por exemplo, agora com o podcast, né? É importante voltar a valorizar os rádios, né? A gente tinha no estado Rádio Eduque, e aí a gente precisa valorizar, e nosso celular tem possibilidade para isso. Então, vai depender, claro, do desenvolvimento dos nossos alunos, né? Da faixa etária, etc. E aí, eu trabalhei com produção de áudio, entendeu? Fazer uma rotina diária. Eu trabalho com crianças, gente. Não ignore, assim, o que eu vou falar, que pode vocês considerarem simples, mas é a simplicidade que dá oportunidade de crescimentos maiores também. Então, eu pedi que eles fizessem um áudio, cada um, né? Minha turma eu tenho 30 alunos, eu tenho feedback de 20 alunos, praticamente. E isso, para mim, é de muita alegria, né? E triste por esses 10 não estarem inseridos, muito triste. Estava conversando no início que isso me deixa realmente triste. Mas, assim, são capacidades que a gente pode estar, entendeu? E eu sempre estou inventando alguma coisa diferente, porque eu acho tão monótono que eu me coloco no lugar deles, né? E a gente precisa estar criando mesmo, inventando coisa para ver se o avatar que a gente tem, né? Eles acham interessante, no meu caso, né? Só para a gente estar aqui discutindo esse processo de inovação, tá? Mas eu sei que vocês também têm, eu conheço muita gente aí boa, todos são bons, mas muita gente boa que utilizou muito tecnologia, né? Eu lembro, não vou citar nome porque eu posso errar, mas eu acompanhei alguns trabalhos de um de vocês aqui, né? Tem uma que não está aqui, e vou mencionar o nome dela porque ela não está aqui, que é a professora Dilma, né? Os outros não vou nem falar para não ficar feio, né, para mim. Mas a Dilma que não está aqui, posso falar, né, porque eu acompanhei, porque foi também minha participante da pesquisa, e vocês já sabem disso lá no curso de julho. Mas muita gente aqui eu sei que faz muita coisa boa, né, que já utiliza muita tecnologia para agregar valor às suas salas de aula. Então, vocês já estão inovando, tá? Aqui é só para a gente realmente estar debatendo coisas que muitos de vocês já fazem, e muito bem, por sinal, né? E palmas para vocês, para nós, né? E os que não conseguiram fazer ainda é porque é uma questão de encarar mesmo a realidade e não ter medo de errar, certo? E enfrentar os desafios e tentar inovar mesmo, né? Porque o lema aqui é quero inovar por onde começa. É importante começar. Saiba que não é fácil. Imagina uma inovação que é você transformar sua aula presencial em uma aula virtual. Isso é uma inovação. Porque a gente já fazia isso, agora a gente está fazendo o quê? No virtual. É uma inovação? Porque cada um de nós agregamos coisas diferentes baseado nos nossos conhecimentos. Né? Isso, então, a gente não está rompendo com o que já existia totalmente, mas a gente está agregando. Agora, o que a gente vê, as críticas, e eu concordo com elas, é sobre o nosso ensino remoto, né? O ensino remoto, aí quando a gente já ouviu muito falar das diferenças entre ensino remoto, ensino híbrido e ensino online, né? E educação à distância, inclusive, aí sim a gente precisa ter o discernimento, né? Que o ensino remoto é uma situação emergente mesmo, e porque muitas vezes a gente transporta o presencial para o virtual. Isso é remoto mesmo, é algo mesmo emergencial.
quando a gente pensa em trabalhar ensino online, já é diferente, né? A gente vai trabalhar ensino online baseado em um desenho didático que a gente vai fazer, né? E aí, também, já para falar em desenho didático, eu já vou fazer uma propaganda aqui para vocês. Nós estamos organizando um curso posterior a esse, né? Com a professora da universidade, a professora Simone Lucena, e a professora Gabriela, né, nossa diretora do CEAF. A gente está organizando o curso que nós vamos fazer. As inscrições ainda não estão abertas, lógico, mas é porque eu falei em desenho didático e estou lembrando que um dos módulos nosso é desenho didático. E aí a gente está organizando, o curso está praticamente pronto, certo? Só falta organizar a plataforma, nós vamos usar o Classroom, né? Que é o que vocês têm acesso enquanto professores, e a gente também, porque a gente não tem outra plataforma melhor que eu digo, disponível, tá? Melhor a gente tem, lógico, mas disponível a gente só tem o Classroom, né? Então a gente vai trabalhar nele, certo? Vai ser um curso bem legal também. E aí vai ser feito por meio de lives, certo? Nós vamos fazer e depois a gente faz a propaganda direitinho. Mas é só para ir motivando vocês e que a gente consiga fazer esse curso da melhor forma possível. Então, vejam, então essa questão assim da criatividade, né? E eu já mencionei muito, né? É importante que a gente cria mesmo, que a gente se disponha a estar criando sem medo, certo? E é realmente preponderante que a gente se posicione, né, enquanto escola, enquanto gestor, né? Porque a gente não inova sozinho, a gente precisa de apoio, a gente precisa de uma rede, né? A gente está trabalhando com a virtualidade, com a cibercultura, que é a cultura das redes, então a gente não pode ficar fora delas, e as redes, não só no espaço virtual, né? As redes precisa ser nós, em colaboração. Quando a gente fala rede, são pessoas em colaboração, trabalhando juntos, né? Quando a gente fala de cibercultura, assim, tem as redes, a cultura das redes nos espaços virtuais. Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva, certo? De inovação. Veja, aí aqui a gente tem a valorização, né? Ele cria alguns pontos, pilares, para sustentar essa questão da inovação e da criatividade, que é a valorização, né? Valorizar professor e aluno, por isso que é importante a gente trazer os gestores, né? Para estar discutindo essa questão da inovação, porque senão uma andorinha só não faz verão mesmo, isso é óbvio, né? Então, a escola, elas precisam valorizar professores e alunos mesmo, e todos somos aprendentes, né? Ontem eu estava assistindo uma live, né? A gente assiste muitas lives, né? Eu sei que a gente está no momento de abrir a geladeira para tomar uma água e aparecer uma live, né? Mas, assim, a gente tem a opção de assisti-las, né? Não adianta fugir, cada um tem suas opções. Eu assisto algumas que eu já conheço, né, pelos nomes de referência, e gosto de assistir. E aí, falando em rede, né, que também relacionado à cibercultura e desenho didático, eu estudo muito a professora Edmeia Santos, que é de lá da UERJ, certo? E o professor Eugênio Trivinho e Lúcia Santaella, né, lá da PUC de São Paulo, que fazem parte da ABCiber. E ontem eu estava assistindo uma das lives e falando de rede, e disse que os professores doutores que falam muito em trabalho colaborativo, né? Muitas vezes, falando doutores porque foi o que ele mencionou, mas eu menciono para todos. Nós falamos muito realmente em rede, em colaboração, mas muitas vezes a gente não trabalha nesse sentido, né? Então, nosso discurso diverge da nossa prática. Então, ele falou que os doutores muitas vezes não trabalham em colaboração quando, por exemplo, você faz um questionamento ou desconsidera vamos dizer, um conceito, né? Trabalhado por um deles. E aí a pessoa já se choca logo e já se ofende, né? Isso é realmente visível, né? Nesse campo
da academia, né? Você, quando é de encontro a um conceito, você é discriminado, vamos dizer assim. Mas isso é ruim para quem assim age. Porque se eu trabalho em rede, se a minha perspectiva é trabalhar em rede, eu preciso considerar, e se eu discordar com o fundamento, né, eu preciso que a pessoa que criou aquele conceito reflita sobre, né? Vou falar um conceito criado recente por uma professora que eu admiro muito, lá do Sul, que é a Schlemmer. Ela trabalha agora no grupo dela, que né, nós fizemos uma live, que aí a gente convidou a professora, a secretária de educação, né? Representante do Estado. Foi uma live muito boa também que a gente fez em agosto, no dia 27. Então, ela está trabalhando com o conceito on-life, né? Educação on-life, ou seja, educação na vida. E aí, quando ela trouxe esse conceito on-life, que eu achei bem inovador, por quê? Porque, veja, gente, ela inovou a partir do que já existia. Quem é que trabalha com educação na vida, né? Já da década de 50. John Dewey já traz que a educação é vida. Então, se a educação é vida, aí a gente vem para uma outra perspectiva atual, e aí ela está trabalhando esse conceito e está, né? Está assim, divulgando. E por quê? Porque ela reinventou, né? Ela fez uma inovação a partir de um conceito, mas como a gente está trabalhando com rede, com conectividade, aí ela está trazendo a discussão sobre esse conceito de educação online. Aí alguns vão criticar, né, dizer não, que isso aí é plágio, outros vão dizer não, isso aí é algo reformulado, porque a gente não cria nada do nada, né? A gente não cria algo aconteceu e a gente reformula aquilo, reinventa e transforma aquilo. Nada sai da nossa cabeça, da nossa mente, da nossa capacidade de pensar, sem que a gente tenha passado por aquilo em alguma situação, ou que a gente imaginou passar por aquilo. Então, ela está trabalhando nesse conceito. É só um exemplo para a gente não ficar preso e entender bem essa questão da inovação, né? Então, veja, essa questão da valorização, certo? Vão clicando aí, viu? Junto comigo, quem tiver com acesso ao computador. Conhecimento em movimento, né? Aí aqui é um outro ponto, um outro pilar dessa questão da criatividade, né? Que é o conhecimento não está pronto e acabado, ele possui movimento, né? Se dá a partir das ações apropriadas dos alunos sobre conceitos e competências. Se a gente fala que esse movimento é a partir dessa apropriação do conceito, nós somos professores, nós buscamos sistematizar o conhecimento, porque nós somos responsáveis por ele também. E aí a gente vai estar possibilitando esses alunos também de se apropriarem de conceitos, né, e de competências para poder se desenvolver. Então, essa ideia de conhecimento é um movimento. A gente não está 100% sabendo tudo. Isso a gente já tem noção, né? Por isso a importância das formações continuadas, da gente estar discutindo com os colegas. Tem muita coisa nessas lives, gente, que para mim, sabe, tá assim, eu reflito muito sobre as discussões que estão existindo, né, nessas lives, porque são pontos importantes para nós, professores. Então, sempre agrega alguma coisa, né? Teve um colega ontem que eu liguei para ele e disse assim, Sheila, eu fiz um curso tal, que, não vou dizer que eu não aprendi nada, não. Eu aprendi uma palavra que eu não conhecia, andragogia. Não acredito. Fez um curso à distância, de 30 horas, ou foi mais 40 horas, e só aprendeu essa palavra, andragogia. Veja, aprendeu alguma coisa, né? Pouco, muito pouco, né, gente? Porque é para a gente disponibilizar 40 horas de curso e aprender uma palavra. Mas veja, tem coisas que agrega mesmo, tem outras que não, né? É assim. Por isso que quando a gente discute é melhor. Mas vocês querem abrir o microfone, não? Alguém para falar? Vocês não estão colocando no chat. Vocês estão acompanhando aí na plataforma, né? Sheila. Oi, Marcela. Professor Davis, ele não está conseguindo entrar onde você está. Só que aí eu estava vendo aqui, eu entrei aqui no curso, né? E eu ia colocar agora que você está na parte do módulo 1, apresentação, não é isso? Estou na apresentação, na primeira parte ainda.
Isso, é isso mesmo. Aí eu coloco aqui no chat agora, isso. Ah, Davis, os passos. Quais passos para você entrar, Davis? Não estou acompanhando na plataforma, Sônia. Não, quais seriam os passos que você está falando, David? Para chegar onde você está. Ah, tá. Veja, David. Veja por esse cantinho esquerdo, olha. Quando você tiver com o seu canto esquerdo, vai estar lá o curso Quero Inovar. Eu já passei eu estou em apresentação. Na apresentação, nós temos esses mini currículos que a gente já passou, né? A introdução, nós já vimos o projeto da escola, e agora eu estou aqui por onde começar. Certo? Até a gente fechar aqui nos próximos passos, porque aí a gente fecha o dia de hoje aqui, certo? Para o próximo módulo. Mas os passos é você estar clicando. Quando você abrir o curso, você vai ver embaixo, até embaixo vai aparecer, Davis, olha, tá vendo aqui? Número 6? É o próximo que eu vou. Mas, por enquanto, eu estou no número 5, que foi por onde começar. Veja se você consegue aí. Mas qualquer coisa também, vocês podem depois entrar em contato comigo, certo? Quando vocês tiverem acesso aos seus PCs ou notebooks e tal, quem não conseguiu direitinho agora, vocês podem entrar para chegar onde você está. Não aparecem as bolinhas azuis do lado, mas as bolinhas vão aparecer brancas, Davis, porque você não conseguiu clicar. Provavelmente estão brancas, então não. Porque as minhas estão azuisinhas, porque eu já li todos os pontos. Mas para quem não, ela vai ficando azulzinha na medida que a gente vai clicando nos links dos tópicos da apresentação. De resto, os outros estão conseguindo, né, andar. Alguém coloca aí que sim ou não. Sair sem querer. Não tem problema não, David. Viu? Então, assim, quem também tiver com dificuldade, a gente vai estar... ótimo, Marcelo, Isabel, obrigada pelo feedback, viu? Porque aí a gente, né, a gente não perde tempo no sentido de customizar mesmo, né, nossa formação. E eu tô sabendo que tá dando certo no acompanhamento de vocês. Mas eu queria que vocês falassem, tá? Para não ficar falando só. Queria que alguém pegasse o microfone, abrisse e tal, e falasse alguma coisa. Uma experiência, alguma notificação, alguma situação. Fiquem à vontade mesmo. Não me tenham como... eu quero ser aqui mediadora das discussões, mas não queria ficar só palestrando ou falando sozinha, não. Se puderem me ajudar nesse sentido, eu agradeço, tá? Então, vamos lá, continuar para os pilares, certo? Essa questão do movimento, né, do conhecimento, a gente sabe que a gente conhece a vida toda, e isso que é importante, isso que nos faz viva, né, enquanto profissional. Porque se a gente pensar que já sabe algo, né, e sabe tudo, e não gostar das críticas, não aceitar, aí é um problema, né? Essas pessoas que não aceitam as posições, as críticas, é um problema, porque não aprende junto, né? Se o nosso lema é aprender com, não é aprender para, é aprender com o outro, né? Principalmente em épocas de conectividade, né? O nosso dilema é aprender com o outro. Qual é o papel do professor, então? Veja, precisa-se ainda pensar o papel do professor, né? Que parece óbvio, mas não é. Não é, né? O professor é mediador e facilitador da aprendizagem. Pronto. Eu, Sheila, discordo desse nome aqui, ó. Facilitador. Por quê? Porque é um posicionamento meu. Eu não escrevi esse texto. Eu não escrevo facilitador. Muitos aí vão dizer, vão concordar, e muitas pessoas escrevem facilitador e tá tudo certo, é posição, né? É autoria. Eu discordo, porque eu não entendo a minha mediação para facilitar. Mediação é diferente, né? Minha concepção de mediação é instigadora mesmo, né? Como eu parto do princípio da teoria de Vygotsky, de sócio interacionista, eu não vou facilitar a vida de aluno no sentido dele aprender. Eu vou instigá-lo, né? A partir dali, ele vai e eu vou mediar. Mas facilitar, no meu entendimento, claro que é um entendimento da palavra, e vocês que são da área,
pode aí estar se posicionando, porque eu entendo facilitar não como dar, ajudar o aluno a responder, por exemplo, um exercício, né? Facilitar aquela resposta para o aluno. Eu entendo o facilitador nessa perspectiva e discordo, né? Porque quando eu proponho uma atividade, é para instigar, para ajudar a refletir e realizar a atividade, lógico, né? Não é facilitar. Ah, tá, Davis. Tudo bem. Acho que Marcela deixou também nossos contatos. Não foi, Marcela, naquele aviso? Aí vocês também fiquem à vontade. Isso, eu vou colocar aqui novamente. Isso, aí a gente vai tirando as dúvidas. Então, veja, esse papel do professor, para mim, é o de mediador, certo? Eu tiraria facilitador, né? Então, ele orienta mesmo a aprendizagem, né? E, realmente, a ideia é de acompanhar e conduzir, né? Olha aqui outra palavra forte, conduzir, né? Conduzir o aluno. É como se você tivesse também, né? Vocês da área aí da linguagem, né? Da mais bela linguagem que é a portuguesa. Sabe muito mais do que eu, né? A expressão de cada palavra. Então, eu vejo também condução, quando se fala em... E aí é de interpretação mesmo, né? Quando se fala em condução da aprendizagem, por exemplo, conduzir a aprendizagem, eu vejo como mediar também, né? Conduzir no sentido de você estar ali fazendo aqueles processos para que ocorram da melhor forma, né? Porque a gente precisa, por exemplo, planejar, orientar nossos objetivos, deixar claro nossa avaliação. Isso é uma condução, né? De organização. Mas, por exemplo, conduzir o passo a passo do aluno da forma que ele vai aprender, não. Eu penso que ele precisa estar livre no sentido da criação, mas ciente do que ele precisa aprender, porque eu vou deixar claro para ele qual é o meu objetivo com aquela atividade. Por isso a importância, né, da gente deixar claro qual é o nosso objetivo e qual é o nosso processo de avaliar aquela atividade. Porque se a gente não sabe por onde vai ser avaliado, por exemplo, aqui tem uma avaliação final. Aí eles falam que a avaliação final é uma compreensão geral dos módulos, né? Então, ou seja, cada módulo ele vai contemplar na avaliação. Então, eu já penso que lá nessa avaliação eu vou encontrar os assuntos dos módulos. Na minha perspectiva, o que eles apresentaram aqui é isso, né? Então, tem que contemplar lá nessa avaliação assuntos dos módulos. Senão, não ficou claro. Então, assim, a gente também, é o nosso papel, né? Deixar claro essa ideia. Aqui agora a avaliação, né? Com base nas escolas inovadoras, outro ponto diz respeito à avaliação. Claro, são elementos preponderantes para a gente estar discutindo, né? São os objetivos mesmo, né? A questão dos conteúdos, né? Que são as referências, né? Nossa, curriculares e tal. E a avaliação. Precisa estar tudo bem explícito, tudo bem organizado e claro. Né? E aí, nesse processo, falando em currículo, né? A gente precisa flexibilizar esse currículo, né? Nós estamos em um processo diferente. Quem quer transportar o ensino da sala de aula para o virtual ou para as atividades não presenciais, na minha opinião, está indo para um caminho errado. Certo? O caminho, eu vejo e estou seguindo, de acordo com minha percepção, é flexibilizar esse currículo mesmo, entendeu? Porque não tem condições, né? De você, por exemplo, fazer uma aula, vamos dizer que a gente vai fazer uma aula virtual ou um vídeo, uma aula virtual com mais de 50 minutos. Não existe isso, né? Nem 30 minutos nem 30. Acho que o suficiente, uns 20 minutos de... Se for para dialogar, que a gente não vai dialogar, né? Se a gente abrir uma aula virtual para o aluno se posicionar, não vai abrir, então a gente vai ficar ali falando também. Então, 30 minutos é o suficiente para não cansar a nós e ao aluno. E outra coisa é relacionada às atividades, por exemplo, nesse momento, né? Estou falando nesse momento. De você estar colocando atividades extensas e o aluno não está nem dando feedback para a gente. Então, para que eu colocar tanta atividade
Por exemplo, quem é da rede estadual aqui sabe que a gente teve mudança de carga horária, né? Nós iniciamos com 50%, aí depois aí, para fazer, pelo menos o planejamento é para fazer de acordo com as aulas presenciais que estavam no início do ano. Mas não significa dizer, e eu não faço, é porque eu não vejo retorno, de inserir tudo que tem ali diariamente, que eu preciso presencialmente poderia fazer, e eu estar distante dos alunos fazer aquilo que está ali. Né? Então, não é o meu papel de professora transportar o ensino presencial para esse momento. O nosso papel é trazer a flexibilização mesmo do currículo, né? Aí fazendo os nossos ajustes legais, lógico, e de acordo com nossos conhecimentos, e tá organizando esse ensino diferenciado que estamos vivendo. Senão a gente enlouquece, né? E eles somem. Né? Eles somem e não voltam não para a gente. Então, é melhor estar ali mantendo o equilíbrio, né? Sem muita coisa, porque, eles vão aprender tudo ou vão perder tudo. Não, vai aprender o que tiver de aprender nesse momento, certo? Isso também é uma posição minha, viu, gente? Podem criticar, podem se posicionar também. Mas é uma posição minha diante desse panorama atual. Então, a avaliação também, né, é esse ponto de discussão, né, por isso que a gente tem, inclusive, textos como avaliar online. E esse tema também é um tema do nosso curso, certo? Nosso curso vão ter 3 módulos, um dos módulos também é avaliação online. Então, também é um tema importante, né, de como avaliar nesse novo formato de ensino, né, remoto. E aí é importante também a gente estar percebendo, né, essas diretrizes de avaliação, que vai pela flexibilização do currículo, vai pelo processo metodológico, né, e de organização mesmo das nossas aulas. Vamos agora clicar no velho e o novo, certo? Olha, Davis, talvez você faça depois, mas quem estiver aqui acompanhando, vamos clicar para o velho e o novo. Aqui nesse ponto da sua leitura e estudo, é possível fazer uma indagação. Sim, mais uma para tornar nosso processo dinâmico e condizente com os processos inovadores. Para você, o que é pedagogia tradicional? Então, vamos discutir aqui antes de prosseguir, né? Queria que também você ou coloque no chat, certo? Que é uma coisa também antiga, né? Usa-se muito esses termos, no cotidiano, sobre a cartilha para alfabetizar. Queria saber de vocês, qual é a posição de vocês relacionada a essa pedagogia tradicional? Né? Porque eu quero muito falar sobre isso de forma rápida, mas queria ouvir de vocês o que é para vocês essa pedagogia. É realmente isso que eles falam, né? São professores autoritários, né? Uma escola em que o aluno mantém a ordem, né? Todos saem em fila para lanchar, só quando o professor entra, levanta. É esse ensino tradicional que vocês entendem? Digam aí rapidinho, por favor, antes de eu me posicionar, porque eu não vou nem pelo texto, eu vou pela minha posição, certo? O que é que vocês acham aí dessa pedagogia tradicional? Qual é a concepção de vocês sobre pedagogia tradicional? Me digam aí, pode ser no chat também. Pelo menos umas 2 ou 3 para eu ler, por favor. E eu descanso a voz. Digam aí, colegas. Estou esperando digitar, né? Tem o processo de digitar, então me digam aí. Pode ser bem simples, tá? Não precisa criar um conceito, não, de pedagogia tradicional. O que é para vocês, de forma bem rápida, assim, o que é uma pedagogia tradicional? Você viu que aqui eles falam, né, dessa questão do professor autoritário. Se vocês tiverem esse posicionamento, pode colocar, entendeu? Olha, pode-se pensar que é tradicional diz respeito ao uso da cartilha, né, ou professores são autoritários, ou uma escola que os alunos fazem fila. Mas é apenas isso. Posso falar, então? O que eu acho está difícil digitar aqui. Pode falar, fica à vontade, eu prefiro até. Eu sou a professora Sônia.
Eu acho assim, que a pedagogia tradicional, a gente não deve abalá-la completamente. Eu acho que tem coisas boas que a gente pode continuar usando. Nada contra ter disciplina na escola. Eu acho que os alunos precisam entender que é um espaço que possui regras e eles têm que respeitar essas regras. Então, às vezes, abominam completamente a pedagogia tradicional e tira da gente até esse poder de tentar manter um pouco de disciplina e regras no espaço que é de muita gente e que é difícil controlar quando essas regras não são respeitadas. Então, às vezes, o professor é tido como autoritário e, na verdade, o que ele está tentando fazer é manter as regras num espaço multitudo, né? Multicultural, com pessoas que pensam de várias formas, com crianças de várias idades. Então, se você não tiver um mínimo de regras que precisam ser respeitadas nesse espaço, a gente não consegue ensinar, porque eles acham que eles podem fazer o que eles querem, e eles não podem fazer o que eles querem. A gente já tem famílias que deixam os filhos fazer o que eles querem, e eles querem ir para a escola com esse mesmo pensamento, eu vou fazer aqui o que eu quero. E aí fica difícil. E quando um professor, eu sou uma dessas, que acredita que é um espaço que precisa de regras, sim, às vezes é confundido como um professor autoritário, e não é autoritário, é só manter as regras e ter essas regras respeitadas. E às vezes eu vejo alguns colegas, me desculpem, que não impõem regras. Os meninos podem fazer o que eles querem. E quando um professor ou dois tentam manter essas regras, eles são taxados até pelos alunos de professores autoritários, professores, entendeu? Então você acaba virando a ovelha negra naquele espaço, porque tem outros professores que não ligam. Não, se você quer um espaço organizado, mas tem outros que não ligam, esse que quer o espaço organizado, ele vai ser rotulado como autoritário. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, é muito perigoso essa coisa de pedagogia ultrapassada, antiga, de regras. A gente tem que analisar o que é bom dessa pedagogia. Então, vamos mantê-la. O que é bom das novas? Vamos colocá-las juntas, né, para que nos ajude nesse processo de ensino-aprendizagem, que é muito complicado. Então, a gente está na escola com crianças que vêm de famílias completamente desestruturadas, sem regras, chegam lá achando que podem fazer tudo e não podem, e a gente tenta estipular o mínimo de regras possível e eles acham que você está sendo autoritária. Aí até eu coloco aqui, eu estou sendo autoritária em querer um pouco de regra naquele espaço, né? Porque eu gosto de coisas organizadas. Isso é pedagogia antiga, você querer manter a ordem naquele espaço. É um questionamento que eu faço, porque às vezes eu vejo colegas que não ligam para nada. E aí os alunos acham, que bacana esse professor e tal, né? Ele é até popular na escola, mas você chega na porta da sala, é uma bagunça que você acha assim, esses meninos estão aprendendo o que aqui, pelo amor de Deus? É um questionamento que eu faço, mesmo, viu? Essa é a minha participação nesse ponto. Tá, joia. Obrigada, viu, professora Sônia? Muito bom ouvir você. Alguém mais tem alguma coisa a falar nessa perspectiva da pedagogia tradicional? Alguém quer falar? Eu tenho. Eu acho que a gente... Aldair. Sim. Aldair, está falando. Sim, boa tarde. Boa tarde a todos. Espera ainda, Maria Cordélia, deixa a professora Aldair, por favor. Viu, Maria Cordélia? A professora Aldair falou primeiro, depois vai você, tá bom? Tá ok. Obrigada, viu? Vai lá, professora Aldair, por favor, pode falar. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa deixar claro é que convencionou-se a acreditar que professor que quer sala, como é que eu posso dizer, enfileirada, digamos assim, se alunos, no momento que ele está explicando, que eles façam silêncio, justamente para que possam ouvir, convencionou-se a pensar que seja um professor que exerce uma linha tradicional, mas na realidade não é. Hoje em dia eu acho que ninguém trabalha mais com
a pedagogia tradicional puramente, levando em consideração o quê? Que a pedagogia tradicional, na minha perspectiva, né, o que eu consigo perceber é que ela tem como foco o professor ensina e o aluno é obrigado a aprender. Se ele não aprender, ele sai da escola. Hoje em dia, quando eu digo hoje em dia, desde que nós criamos, que foi criado pela sociedade brasileira, a escola aberta, e que existe todo um acolhimento a todas as crianças, independentemente do nível socioeconômico a que ela pertença, a escola tem que estar aberta, a escola tem, né, é necessário ter vagas para essas crianças, e tem N projetos aí para incentivar, tem o ECA, tem a própria Constituição, né, que é a lei maior, que também assegura essa educação. Nós também, eu acho que, eu desconheço um professor que utilize apenas, que seja apenas essa pedagogia tradicional, né, o diálogo com o aluno, né, a escuta da voz desse aluno tem sido muito mais presente, principalmente nos últimos anos, né? Então, eu acho que essa questão da gente definir, primeiro, é bem interessante, o que vem a ser uma pedagogia tradicional, e que pedagogia é essa que a gente está construindo, porque, efetivamente, é como a professora Sônia falou, ninguém está mais usando somente a pedagogia tradicional. Existem alguns aspectos da pedagogia tradicional que favorecem, né, o nosso processo de ensino-aprendizagem. E, ao mesmo tempo, essa rigidez, né, que havia antes, ela tem sido, como é que eu poderia dizer, tem sido um pouco mais maleável. Agora, é interessante também perceber que todo mundo critica a pedagogia tradicional, todo mundo critica, ao mesmo tempo, por incrível que pareça, professores que tentam inovar, até mesmo na questão da organização das carteiras em sala de aula. Então, assim, críticas existem para todos os lados. Obrigada. Obrigada a você, professora Adair. Maria Cordélia, pode falar. Cordélia, pode falar. Opa, boa tarde, gente. Boa tarde, querida. Só queria pegar o gancho. Sim, estão me ouvindo? Estamos sim, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu queria apenas pegar o gancho da professora Sônia. Alô? Alô? Pode continuar, a gente está ouvindo. Pode falar, Cordélia. Está me ouvindo? Estamos sim, você está ouvindo? Estamos, Cordélia, estamos. Ah, desculpe, é porque parecia que não estava ouvindo. Sim, desculpe. Porque tem hora que está cortando, está travando aqui para mim. Sim, só para pegar o gosto da professora Sônia, no sentido de que houve um movimento de que a pedagogia tradicional era prejudicial ao aluno, à aprendizagem do aluno. Sim, se a gente for ver, né, de como era feito o ensino, né, nos primórdios, né, até antes da gente ser alfabetizado, realmente era uma coisa de cima para baixo. A gente sabe que hoje não funciona mais. Mas eu acho também o seguinte, que nessa caminhada, para que a gente introduzisse o aluno, né, como, não só como aquele que recebe, mas que houvesse uma troca entre professor e aluno, que é do conhecimento, em que o aluno também participasse do seu aprendizado, se perdeu no tempo algo que eu acho que é primordial, que a Sônia tocou há pouco instante. O aluno perceber que ele está num espaço onde ele tem que aprender também a respeitar o professor que está lá na sala de aula e vai trocar conhecimento com ele. O espaço escolar se tornou, em alguns casos, um depósito de crianças. É assim que eu tenho visto, assim que o colega Deus também tem percebido isso. Porque assim, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode nada. E, ao mesmo tempo, pode tudo. E está assim, eu acho que está uma dubiedade, porque o fato de você querer fazer um ensino progressista, um ensino em que o aluno participe,
e ele seja autor da própria história, tudo bem, tranquilo, deve ser assim mesmo. Agora, eu acho que o respeito ao profissional, o respeito ao espaço escolar, isso se perdeu, ou está se perdendo. A gente, para pensar, para dar uma aula, para fazer com que os alunos nos ouçam, a gente tem que impor regras, limites, e por conta disso somos mal vistos, entre aspas, por alguns, justamente no sentido de sermos autoritários, de ser caxias, aquele professor que todo mundo tem medo, porque quando chega na sala ele quer silêncio, mas isso é o óbvio. Aquilo que deveria ser normal passa a ser exceção. É isso que eu percebo. Eu não consigo dar uma aula, eu falo com meus alunos, eu não consigo dar uma aula, tem gente no celular, tem gente com fone no ouvido, tem gente no fundo da sala conversando, eu não consigo dar aula assim. E eu me sinto desrespeitada no meu papel de professor, de profissional. E eu digo, eu só dou aula quando todos estiverem prestando atenção no que eu estou falando, porque essa é a minha função. Eu passo o conteúdo, espero um retorno, a gente discute, pergunta se tem dúvidas. Mas, assim, eu percebo que, como a Sônia falou, as famílias desestruturadas, elas chegam para a gente, os filhos dessas famílias, chegam para a gente de uma forma que eles não estão respeitando nada, eles não têm norma, não têm regra em casa. Por que ele vai ter regra na escola? Eles nos desafiam, eles nos olham, assim, de uma forma, um desprezo até às vezes. Se deixar, você é agredido. Agressões existem todos os dias por aí, todo mundo sabe, né? Então, eu acho assim, o respeito não depende de ser uma pedagogia tradicional ou moderna. O respeito é respeito em qualquer pedagogia. Eu acho que aí estava em uma confusão. Estão confundindo a liberdade de troca de conhecimento com a falta de respeito com o profissional, com o espaço de trabalho desse profissional, com a escola enquanto instituição. E nisso aí, eu senti uma grande mudança, né, de comportamento dos alunos nesse sentido. Não sei se outros colegas sentem a mesma dificuldade, né, de impor limites aos que os alunos querem fazer na sala, eles querem se comportar como se estivessem em casa, você entra na sala, eles estão de costas eles continuam. 3, 4 vezes, para eles perceberem que você chegou, né? Para você amar a... Agora está cortando, Cordélia, para mim, pelo menos. Tentar passar o seu conteúdo, tentar um retorno, aí toca por intervalo e acabou a aula. Não, já falei, acho que o que eu queria realmente falar já foi dito. Tá, obrigada, só isso, obrigada. Obrigada a você, professora. Alguém mais quer... Obrigada a você, viu, pela participação. Oi? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre? Obrigada. Então, eu faço também a palavra de vocês, as minhas, né? A pedagogia tradicional criticada, né? É por falta de conhecimento mesmo do que seja uma pedagogia tradicional, no seu contexto mais amplo de conhecimento. Porque muitas coisas nós só temos hoje por conta dessa pedagogia tradicional, né? Inclusive, os processos de ensino e aprendizagem todos são baseados na pedagogia tradicional, né? Então, a gente tem que valorizar muito essa pedagogia tradicional no sentido que vocês mencionaram, né? No sentido, por exemplo, das teorias, que hoje a gente pode estar refletindo sobre elas, por exemplo, e muitas metodologias que a gente utiliza, né, nas organizações das salas de aula, no sentido do cumprimento de regras, isso é uma coisa tradicional, e é moderna ao mesmo tempo, vamos dizer, contemporânea, porque ninguém faz nada de forma desorganizada, né, de qualquer jeito, laissez-faire. Então, os pontos positivos da pedagogia tradicional, ao meu ver, são muito maiores do que os pontos negativos, né? Então, não ignorar, né, dizer que está inovando, porque não está mais fazendo a pedagogia tradicional. Isso é realmente um equívoco nosso, e a gente precisa saber o que da pedagogia tradicional a gente precisa excluir, né? E o que da pedagogia contemporânea a gente precisa estar agregando mais situações.
Por exemplo, uma situação da pedagogia tradicional, que, ao meu ver, tem que ser... Pode Eu posso... sim, Sônia, pode falar. Sônia, pode falar. É porque eu falei só de disciplina, mas eu não falei... Pode falar, estou ouvindo. ouvindo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, professora, pode falar. Eu falei só de disciplina... Sim, eu falei só de disciplina e regras, mas assim, falando das metodologias, parece que é proibido agora eu sou professora de inglês, então eu sei o que é uma abordagem comunicativa, ativa, e sei também que às vezes a gente precisa dar o conteúdo para o aluno para ele entender e poder utilizar. Então, assim, às vezes é como se a gente estivesse fazendo um pecado mortal, apresentar um assunto gramatical. Nossa, isso é pedagogia antiga, professora, não pode. Então, você acaba se sentindo culpada, muitas vezes, os olhares, sabe? Porque eu estou ensinando gramática para o meu aluno. E aí eu fico pensando, como é que o meu aluno vai conseguir se expressar, por exemplo, falar do dia a dia dele, que é o simple present, ele precisa conhecer os verbos para poder se expressar no dia a dia, né, ações do dia a dia, se eu não apresento? Ou como é que ele vai se expressar no passado se eu não apresento para ele os verbos no passado e como é que ele fala? Então, é como se dar essa aula de gramática para o aluno fosse um pecado mortal. Não pode, professora. É pedagogia ultrapassada. Agora você tem que fazer o aluno buscar esse conteúdo. A ativa, né? Você manda ele buscar esse conteúdo e ele vai buscar sozinho e traz para você, mas às vezes não funciona e você tem que estar ali para apresentar assim e depois, com outras atividades, ele fazer alguma coisa da pedagogia moderna, né? Criar ou ser autor de algum conteúdo. Mas eu não vejo nada demais eu chegar numa aula expositiva e apresentar para os meus alunos verbos, por exemplo, né? Porque eles precisam deles para se expressar, ou no presente, ou no passado, ou no futuro. Eles não vão conseguir se eles não conhecerem. E eu não consigo me ver fazendo coisa errada quando eu faço isso. Eu consigo me ver fazendo isso, que é considerado pedagogia antiga, e fazendo novo também, pedindo para eles criarem alguma coisa, serem autores, um projeto. Eu consigo mesclar, mas eu não consigo não usar a pedagogia tradicional. Eu acho que ela ainda é importante. Eu aprendi assim. Muitos aprenderam assim. Por que não usar? Por que não tirar o bom dessa pedagogia? Né? Isso. É isso que eu tinha para dizer. Eu esqueci de falar essa parte da metodologia. Professora. Eu uso metodologia antiga também. Uso sim. Certo. E não Parabéns. vou mais me sentir pecadora. Porque eu uso. Então, eu vou lhe dizer, não se sinta pecadora, muito pelo contrário, certo, professora Sônia? Outra coisa também que há muitos equívocos é sobre essa questão da metodologia ativa, sabe, professoras e professores? Quando a gente fala em ativo, a sua forma de apresentar o conteúdo, professora, é uma forma ativa, porque quem está ouvindo e precisando ouvir, nós estamos ativando o nosso cérebro, né? Porque nós estamos ouvindo, nós estamos fazendo uma reflexão sobre o que está sendo dito, e esse posicionamento é importante para o aluno começar a organizar o próprio pensamento, a partir do ouvir mesmo, da explicação. A aula explicativa é uma metodologia ativa também, porque nós precisamos dela para organizar, inclusive, nossos pensamentos, né? Então, não se sintam culpados em relação a isso, não, certo? Porque a contemporaneidade traz muitos conceitos e que não esclarece muitos deles, né? E esse é um dos que eu falo para vocês, porque, assim, é um tema que eu também estudei há algum tempo, sabe? Sobre a aprendizagem ativa, né? Que a gente traz, por exemplo, a aprendizagem significativa, essa aprendizagem baseada na ativação da nossa capacidade cognitiva de entender as coisas. Então, o que eu vou dizer agora, que eu desconsidero do processo da pedagogia tradicional, é não dar voz ao aluno, né? De a gente não ter um momento de diálogo. Esse eu considero a pedagogia
tradicional, daquela que alguém colocou aqui o professor como detentor. Quem foi? Acho que foi Rosana, né? Rosana colocou, vejo como aquela que é somente conteudista, em que o professor se vê como o único ator da sala de aula. Eu também vejo a pedagogia tradicional e critico nessa forma, mas que a gente faça nosso processo de explicação, né, e de ativação da questão cognitiva dos alunos relacionado a esse processo até diretivo, né, que a gente dirija esse conteúdo para o aluno, até um certo tempo ele é importante, mas que em outro tempo a gente faça essa discussão, que foi o que você acabou de falar, professora Sônia, que tem um momento também de torná-los autores. Então, assim, não se sintam acanhados com alguns preconceitos, né? Eu vejo muito isso, sabe, professores, com relação à falta de compreensão mesmo dos próprios conceitos. Então, fiquem à vontade para estar refletindo e para continuar. Eu não consigo também fazer, eu consigo, professora Cordélia, fazer aula se alguém estiver no telefone, mas eu não consigo falando. Se alguém estiver lá no telefone, escrevendo uma mensagem, não olhando, não me ouvindo, que é um posicionamento dele, né, do aluno, da aluna, mas se ele ficar com um diálogo paralelo, sem estar relacionado, isso também me incomoda muito e eu não permito. Sinceramente, aí eu sou tradicional também, no sentido de que nós fazemos as regras no início do ano, né? As regras de convivência, de permanência na sala, de saída da sala, de realização das atividades, de cronograma de avaliações, de cronograma de atividades, então todos ali estão ouvindo o nosso acordo, né? E é preciso que ele seja obedecido, porque se a gente faltar, por exemplo, a uma aula, a gente dá uma justificativa. Se o aluno faltar, ele dá justificativa. Se ele faltar a atividade, ele também tem o direito de justificar, porque a gente não vai não vai impor, por exemplo, uma situação de dar, isso no meu ponto de vista, né? De tirar a nota do aluno na atividade, desde que ele justifique a não realização desta. Então, são muitos pontos nesse sentido, para a gente realmente estar refletindo sobre nossas ações, né, sobre nossas reflexões. Mas sempre me conforta algo que eu vejo que o aluno está aprendendo. Então, independente da forma ativa que eu desenvolvo, sempre desenvolvo de forma ativa, em qualquer situação, né, de aprendizagem. O importante é que meu aluno esteja aprendendo. Então, aí eu estou sendo inovadora, né? Eu estou utilizando as metodologias adaptadas para a atualidade, né? Que as metodologias ativas, muitas delas são atualizadas, como a gamificação, né? Nas décadas passadas, a gente não tinha gamificação, mas a aprendizagem por projeto já é mais antiga, a aprendizagem baseada em problemas já é mais antiga. Então, algumas outras metodologias que a gente vai agregando, né? Alguns recursos mais atuais que a gente possa usar, tudo bem, a gente vai usar de acordo com nossa percepção de uso. Mas essa questão da pedagogia tradicional, é bom a gente mudar o nosso discurso e não ignorá-la, né? A pedagogia tradicional. Porque as coisas boas do ensino que nós temos hoje é graças à pedagogia tradicional, né? Porque se não fosse lá em Freinet trabalhar autonomia, se não fosse John Dewey trabalhar com a criatividade, se não fosse Vygotsky trabalhar com socio-interacionismo, isso eu estou fazendo a linha do tempo, se não fosse o próprio Anísio Teixeira, né, em trabalhar com a questão da democracia, tudo isso relacionado hoje ao que a gente vê, por exemplo, nas palavras-chave do ciberespaço, né, que é autonomia, colaboração, tudo isso, conectividade, tudo isso está relacionado a esses teóricos lá da década de 30, de 50, de 20, né? Então, ignorá-lo é ignorância de quem ignora, né? A gente vai estar agregando situações. Mas, veja, só para ver aqui o que está no texto, né? Ele vai dizer no próprio texto só para a gente também não se prender a isso aqui, que a gente já fez uma discussão bem legal com relação a isso, né? Então, veja, o contraponto é posicionar as metodologias ou pedagogias inovadoras como inclusivas e que pensam, né? E que proporcionam escola para todos. Por isso, propomos o reinventar da escola, sua inovação. Dessa forma, tanto quem ensina quanto quem aprende investe em formas de solucionar problemas, encontrar potências e melhorar a qualidade da educação. E aí estamos em uma sociedade em que a desigualdade social é um dos pontos mais discutidos e problemáticos,
é função da escola, sim, oferecer subsídios para diminuir a desigualdade ou ainda superar. Então, esse é uma prerrogativa nossa, né? Veja, gente, aqui nós temos, para implementar soluções inovadoras, ele cita aqui três situações, que é identificar a realidade da escola, atuar de forma colaborativa, não de forma isolada, considerando o potencial das pessoas, né? Está em harmonia com a contemporaneidade em seus aspectos sociais. Por exemplo, nós se posicionamos aqui com relação à pedagogia tradicional, mas a gente está em harmonia com a contemporaneidade porque a gente está fazendo a inovação sustentada, né? A gente está trazendo situações que aqui existem, que são reais, mas organizando o nosso processo de ensino e aprendizagem baseado na necessidade da atualidade. A gente não vai buscar objetivos, estratégias a partir de uma realidade que não existe, né? Então, aqui tem, por exemplo, também alguns pontos só para a gente ver relacionado a essa questão da inovação, certo? Que é a corresponsabilidade na gestão, que é valorizar o projeto político-pedagógico, né, de a gestão democrática, desenvolvimento integral, né, com um currículo que prevê e valida tudo que acontece na escola, considerando que o ser humano tem múltiplas dimensões, né, afetiva, social, cognitiva e etc. Favorecimento de trocas, né, o clima escolar deve estar voltado para a valorização, né, professoras que mencionaram aí, ao invés de a gente estar criticando o colega porque exige regras, né, para poder conseguir fazer sua aula, a gente precisa realmente fazer a troca de valorização entre nossas práticas, inclusive, né, refletir sobre elas. E aprender com o outro, né? Estudante como participante ativo, né, que é fundamental, né, nessa nova metodologia, o protagonismo, que é a personificação do ensino, e aí a gente tem um módulo só para a personalização. Intersetorialidade, né, uma nova escola, está conectada ao seu entorno, né, e aí você vai fazer as parcerias, as conexões, né, a comunidade extraescolar também, para garantir esse diálogo e respeito e participação, né, dos pais e comunidade de forma geral na escola, para realmente entender esse processo de qualidade social da educação, né, que todos nós temos o compromisso, não só nós professores, né, mas toda uma escola, toda uma sociedade também tem esse compromisso. Precisa ter, né? Entendimento dos espaços ocupados, né, que é o físico e o virtual, precisamos conhecê-los, né, e a gente agora está pensando, né, nesses espaços virtuais como formas futuras também de estar trabalhando, né, porque eu penso também que essa organização dos espaços de aprendizagem, eles vão ser alterados, né, a partir dessa nossa realidade, né, dessa pandemia. Eu creio que esses espaços vão ser revistos mesmo, mas para isso, né, professores, vai ter que ter muitas regras, né, vamos fazer um novo regimento escolar, né, inclusive, para uma nova organização do calendário, inclusive, né, acredito também que no próximo ano a gente vai precisar realmente de uma reformulação, né, reorganização do PPP, reorganização das matrizes, e reorganização do próprio regimento interno e do calendário, né? Acho que a gente vai precisar, as secretarias vão ter que estar pensando sobre essas situações. Pronto, aí a gente finaliza com os próximos passos, mas os próximos passos, vocês clicaram já aí, próximos passos, né? Só é para nos informar, certo? Que a nossa jornada está começando aqui no próximo módulo, que é o da personalização. Veja, todos ficaram com o quadrinho azul. Me responda aí no chat, porque aí eu não preciso... Aqui a personalização já é o segundo. Todos ficaram com o quadrinho azul? Me falem aí, por favor. Eu acho que... Pronto, Isabel respondeu, né? Ou não? Não, agora foi, responderam. Pronto, se a gente fechou a apresentação, certo? A proposta realmente era da apresentação nesse primeiro encontro, certo? E aí,
No nosso próximo encontro, a gente vai estar tratando da personalização do ensino, né? E aí a gente vai discutir 3 temas no próximo encontro, que é na segunda-feira, né? Que é a personalização, o papel do professor e projeto de vida, certo? Para a gente estar seguindo aí o módulo 2, 3 e 4. Quem tiver curiosidade de ler, tiver tempo, fiquem à vontade. Quem não, não precisa, certo? Acho que a gente separou esse momento para isso mesmo, para a gente estar caminhando juntos, né? Avançando juntos no processo de diálogo mesmo sobre essa discussão. Queria saber de vocês também se vocês estão se sentindo confortável nessa forma ou vocês pensam em fazer um outro tipo de abordagem. Me digam aí se vocês gostaram dessa organização ou se pretende ter alguma sugestão para mudar para os próximos módulos. Fiquem à vontade também, viu? Só para a gente fechar mesmo, certo? Que já estamos no final mesmo. Só uma questão curiosa minha mesmo, para saber... Desculpe, Sheila, eu não entendi. Eu fiquei com uma dúvida. Ao mesmo tempo que nós estaremos aqui na hora de estudo, nós também estaremos lendo e fazendo as atividades lá no curso, é isso? Isso, no curso digital. Vocês não estavam acompanhando lá? Já está feito, porque eu só comecei, basicamente, tem pouco tempo que eu estava tentando ainda entrar. Estava eu e aquele Davis, né? Davis, sim. Né? Certo. Aí nós estávamos. E aí eu estou... Mas aí é só isso que eu quero saber. A estrutura vai ser como? A hora de estudo, então, vai continuar semanalmente. Nós teremos aqui você presente na hora de estudo e também estaremos acessando a plataforma, né, com o curso Quero Inovação. Quero Inovar. Aqui juntos. Tudo aqui nesse momento presencial, no sentido de relação. Tudo vai ser aqui, professora Aldair. Aí, se você não conseguiu nenhuma bolinha azul, agora você só vai clicar lá, porque você não precisa ler, porque a gente já discutiu os pontos. Se alguma bolinha não ficou azul, pode clicar nos links, que no final você vai ver tudo azulzinho. Porque aí, quando a gente for para a personalização, a já vai iniciar tudo de novo, um outro módulo, e a gente vai caminhar aqui juntos. Viu? Não precisa vocês acessarem em outro momento, não. Quem acompanhou, que está lá tudo ok, dá tranquilo para a gente finalizar, sem também ficar muito repetitivo para vocês, entendeu? Porque eu não fiz esse curso antes, mas como eu tive acesso, aí eu realizei toda a leitura para conhecer, né, os módulos e tal. Aí, por isso que os meus estão todos azuisinhos, porque eu já fiz a leitura pontual, né, os vídeos que a gente vai ver também, a gente tem alguns vídeos, talvez não dê tempo para a gente assistir a todos os vídeos, mas aí vocês podem ver depois, certo? Mas se der tempo a gente vê, porque são vídeos curtos, de 4 minutos. É do próprio módulo. Mas dá tempo a gente fazer por aqui mesmo, certo? Certo. Obrigada então, viu, vocês? Pode falar. Boa tarde. Falei, Marcela. É só para lembrar eles que esse link de acesso vai ser o mesmo para os próximos encontros. Isso. Então, quando nós encaminhamos o cronograma, é esse link para os outros dias. São 3 encontros, né? Então, para os outros encontros vai ser esse mesmo link. Isso, exatamente. Sônia está perguntando aqui se vai ter... É importante, sim, Isabel, ter essa marcação, viu? Senão não tem acesso ao certificado, porque a gente vai marcar tudo, aí no final vai aparecer a prova para a gente fazer, que é a avaliação. É uma atividade, acho que 10 questões. E aí, quando terminar o questionário, aí vocês vão ter direito, eles enviam em torno de 1 mês, né? Segundo eles. Sônia, para quem não conseguiu estar no curso, sim, né? Se você não teve acesso... Foi Sônia, né? Não teve acesso, não, ao curso. Isso, foi ela que não teve acesso. Eu já anotei aqui já também. Então, Sônia, a gente vai ver, sim, o seu caso, certo? E você aí faça isso que eu orientei. Quando você tiver logo acesso, você vá clicando, porque aí você vai aparecendo para você não precisar ler aquilo que a gente já viu aqui, certo? Aí você vai clicando nos links e até chegar ao final. Andréa, marcação, qual marcação, Andréa? De azul, é isso mesmo, Isabel. A de azul é da bolinha, Andréa.
Nas bolinhas, a gente tem um avanço das nossas atividades. E aí, quando vocês virem aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui rapidamente a evolução. Olha. Cadê ela? Se abrir, se não vai abrir. Porque cada um vai aparecer em cima, vai ter uma telinha e vai colocar aqui 100% completo, certo? Aí a gente vai ter cada módulo, quando essas bolinhas todas ficarem azulzinhas, eles informam ali que 100% foi completo, está completo, certo? Aí a gente vai ver o caso de Sônia, né, e o de Davis, né? Que não teve... Davis teve acesso, mas não sei se ele conseguiu tudo, né, Davis? Aí a gente vê. Pronto, Sônia, pode aguardar, sim. Você anotou, não foi Marcela o nome dela? De Sônia Almeida, né? Sim, já anotei. Tá. Ô, Sônia, dá o quê? Que não tem cadastro, Que não está cadastrado o seu CPF? Não, Sônia, eu tenho acesso à plataforma, eu já fiz até alguns cursos lá. Eu não estou conseguindo entrar nesse curso e eu me inscrevi. Ah, sim, o seu curso aqui dando aquela outra informação, não é? Entendeu? Entendi. É outro curso que você está, não é, no caso? Quando o curso foi anunciado, eu fiz a minha inscrição. Só que agora eu entro na plataforma e não consta esse curso lá na minha página, né, da plataforma. Eu tenho acesso à plataforma normal, eu estou fazendo um curso agora. Hoje termina um, já estou em outro. Sim. Mas esse não aparece para mim. É Sônia Almeida. Você começa a Sônia mesmo, né? Eu não estou conseguindo. É Sônia Cristina Almeida. Marcela, o nome dela nem consta na lista aqui, pelo que eu tenho. Ah, não, tem Sônia Pois Maria. e eu não tenho acesso ao curso. Eu não tenho acesso ao curso na plataforma. Eu estou inscrita em outros, eu tenho, assim, acesso à plataforma, não tenho problema nenhum. Com meu CPF, com a minha senha, eu entro direitinho. Mas eu não tenho acesso a esse curso. E eu lembro que eu fiz a inscrição quando vocês anunciaram. Por que eu não estou inscrita? Pela relação que a gente tem, e quando Sônia... eu tento... Pode falar. E quando eu tento, aí eu fui procurar esse curso de vocês aí, né? Sim. Porque eu estou inscrita em outro. Aí eu fui procurar e quando eu clico no curso, dá uma mensagem de erro, página não encontrada, aquele 401, 404, não sei, página não encontrada. Eu não consigo nem acessar o curso, nada. Então, não está na minha plataforma, na minha página, né? E seu nome não está. Eu não sei o que aconteceu. Também não sei. A gente vai ver com o suporte, certo? Mas, assim, na lista de inscritos, seu nome não está mesmo, Sônia. Na lista de inscritos. A gente tem e eu me inscrevi. Como faz? Meu Deus. Só eles que vão poder nos responder, porque a gente não tem assim, só eles resolvem essas questões que foi escrito e que não foi, né? Porque a gente não tem esse acesso da plataforma, mas a gente lhe dá um retorno, sim, não se preocupe, certo? Seja positivo para nós ou negativo, porque pode, de repente, dizer, não, a professora não se inscreveu, então não está aí, né? Você sabe que pode ocorrer essa resposta, mas pode ocorrer de que não. Eu sei, mas... Professora Sônia, eu não estou inscrita. Professora Sônia, a senhora recebeu um e-mail com o link... O meu grupo de estudos, ele mandou o link, eu entrei e me inscrevi. Porque nós mandamos o link para os inscritos, que a gente recebe, né, Sheila? Nós recebemos a relação e nós mandamos, por isso que eu perguntei. Porque se a senhora recebeu, né, foi através desse e-mail, mas aí como a senhora acabou de falar que foi pelo grupo, aí, como a Sheila falou, ela vai explicar, né, o que aconteceu e dar um retorno. Tá certo, eu vou ficar aguardando, então. Tá? Sheila, seu microfone está desligado. De nada, professora. Gente, eu falando. Obrigada a todos e todas que participaram até agora. Davis, eu já vou lhe atender. Para quem já não precisar mais falar nada, pode se retirar, né, da sala. Eu vou ficar aqui. Davis pode tirar alguma dúvida também agora, né, Davis?
E Marcela, depois pode parar a gravação, né, Marcela? E eu fico com o Davis para tirar alguma dúvida com ele. E a todos e a todas um bom fim de tarde, né? Obrigada e até o próximo encontro.